Irmãos e irmãs, bom dia. Nós vamos recomeçar de onde nós paramos ontem. Eu já passei para a Ender os arquivos das 3 palestras. Então depois vocês combinem como vocês podem ter acesso. A palestra de ontem ela está na íntegra numa revista que eu edito, chamada teologiabrasileira.com.br. Então tem a ferramenta de busca. Se você jogar lá em cima Agostinho, aí tem o texto na íntegra, todo escrito, documentação, bibliografia. Se você quiser pesquisar mais a fundo o assunto de ontem, então você vai ter esse material aí, bastante nota de rodapé e tudo mais. A palestra de hoje, a primeira, é o primeiro capítulo desse livro. Você tem alguns exemplares vendendo aqui na livraria, Avivamento para a Igreja, e foi lançado ano passado. Então, se você quiser ter acesso ao material completo aí dessa palestra de hoje, é o primeiro capítulo do livro. Nós vamos trabalhar agora de manhã, nesse primeiro momento, a Trindade e o Espírito Santo. Então, ontem nós falamos a Trindade de forma geral, tentando aí resumir o pensamento de Santo Agostinho em mais ou menos 600, 700 páginas, mais ou menos uma hora e pouquinho de palestra. Hoje eu queria tratar especificamente do Espírito Santo, algumas questões que a gente precisa voltar a pensar hoje sobre essa pessoa da deidade que nós adoramos. Vamos orar mais uma vez e passar nosso período de estudo e meditação. Senhor, único Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito, tem misericórdia de nós nesta manhã, especialmente nessa palestra, quando tratamos do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que nosso entendimento não seja apenas um entendimento que ilumine nossa mente, mas que de fato transforme nossa vida. Senhor, nós estamos falando do Espírito de santidade. Então, na medida que a gente medita no Teu Espírito, que Ele nos torne cada vez mais santos, cada vez mais parecidos contigo, que a gente possa refletir a Tua glória, a Tua verdade, também o Teu amor, dia após dia, por meio dessa obra que o Espírito Santo opera em nós. Imploramos tudo isso em nome de Cristo. Amém. Ontem à noite nós trabalhamos aí a visão de Agostinho sobre Trindade. Eu mal citei o texto bíblico, porque, como Agostinho, eu pressuponho que o ensino trinitariano é bíblico, e o que eu tentei oferecer para vocês ontem foram algumas pistas para a gente tentar entender esse mistério do Deus que é um e do Deus que é três. Mas ainda que a igreja, pelo menos em tese, pelo menos oficialmente, confesse crer no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na prática, a gente tem alguns problemas sérios, e eu resumi esses problemas aí no primeiro quadro aí desse material que vocês vão ter em mãos daqui a pouco. Um problema sério que nós vemos é que algumas igrejas tendem a enfatizar o Pai e Jesus Cristo, outras comunidades tendem a enfatizar só Jesus Cristo. Em comunidades de tradição mais fundamentalista, tradição histórica, há uma ênfase muito forte sobre o Pai e o Filho. Geralmente essas igrejas são bem restritivas, com a ênfase muito forte em leis, muitas vezes mandamentos não escritos. O crente deve se vestir de tal forma, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo. Então a ênfase dessas comunidades da espiritualidade é focada basicamente no Pai. O Pai como aquele que doa a lei. Então muitas vezes essa ênfase unilateral, arbitrária, não bíblica, apenas na pessoa do Pai, tem muitas vezes a ver com o tipo de espiritualidade que aquela igreja vai exemplificar. Do outro lado, essas igrejas também vão falar de Jesus em alguma medida, principalmente dos seus cultos evangelísticos, mas para-eclesiásticas geralmente falam bem mais de Jesus do que igrejas históricas ou tradicionais. Então, Jesus é retratado como aquele que salva. Muitas vezes, para eclesiásticas, vão ter um fundo missionário, uma ênfase muito forte em missões. Então, Jesus vai ser destacado como o salvador pessoal. Outras para eclesiásticas, que algumas vezes até se assemelham a ONGs, com a ênfase talvez mais social, vão enfatizar Jesus mais como um mestre ou como um curador ou aquele que alimenta as multidões. Então, em ambos os casos, você tem aí um desequilíbrio quanto à doutrina da Trindade. Algumas vezes essas comunidades são binitarianas, outras vezes unitarianas, com a ênfase apenas numa das pessoas divinas. Em igrejas mais de tradição carismática e pentecostal, a ênfase toda está na obra do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo,
há uma busca pelo poder do Espírito Santo, há uma busca por curas e sinais e prodígios que venham por meio do Espírito Santo. Em todos os casos, aí, o elo comum é que essas comunidades elas enfatizam Deus menor do que o Deus que se revela na Sagrada Escritura. Aqui a gente tem que pensar com muita seriedade nesse ponto. Ontem, em algum momento, eu disse que talvez a gente não tenha a sofisticação de um Agostinho de Hipona, de um Tomás de Aquino, de um João Calvino, John Owen, que pensaram muito aí sobre o mistério trinitariano, mas o crente ele tem que crer no Deus Trino. O nome do nosso Deus, o nome do Deus que vem a nós da Sagrada Escritura é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente aqui não tem liberdade para enfatizar uma divindade ou uma das pessoas da divindade em detrimento da outra pessoa da divindade. Quando nós fazemos isso, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. E essa é uma questão muito séria que a gente pouco pensa. O primeiro mandamento lembra que a gente não deve ter outro Deus diante de nós. Somente Yahvé deve ser objeto do nosso culto. Mas quando nós começamos a cultuar na comunidade um Deus que é menos do que o Deus que se revela na Escritura, a gente está quebrando o mandamento. E a gente está oferecendo a Deus uma adoração que é inaceitável para Ele. Ela é repudiada pelo próprio Deus. A gente oferece um exercício inútil, é literalmente uma perda de tempo, quando nós oferecemos a Deus um culto que não é focado no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas comunidades, por exemplo, no primeiro nível ali da tabela, vão inclusive repreender crentes que orem a Jesus Cristo. Isso tem ficado um pouco mais comum, alguns teólogos têm enfatizado isso, até por causa de uma visão mais negativa quanto à mulher. Então, para afirmar algum tipo de hierarquia entre homem e mulher, também enfatiza-se na eternidade um tipo de hierarquia entre o pai e o filho. Haveria um tipo de eterna subordinação do pai ao filho, e por isso a mulher seria intrinsecamente subordinada ao homem. Então, nesse tipo de afirmação, até mesmo orar a Jesus vai ser um motivo de repreensão nessas comunidades. O que está ocorrendo aí é uma violação do primeiro mandamento. Na medida que aquele que é celebrado, aquele que é o alvo das nossas orações, é menos do que o Deus que vem a nós e se revela a nós na Sagrada Escritura. Então, nós temos aqui 2 ou 3 modelos quanto à pessoa de Deus que são profundamente errôneas e que vão ter consequências práticas na nossa vida. Algumas comunidades com ênfase mais legalista, mais moralista, e tentando tornar o foco do seu culto a pessoa do Pai. Outras comunidades, um foco mais evangelístico, mais relacional, o foco é em Jesus, ou até mesmo ativista, melhor dizendo, né? Evangelístico e ativista, o foco é Jesus Cristo. E outras comunidades enfatizando o Espírito Santo, um foco aí mais relacional. Só que um ponto curioso, se você notar o discurso de comunidades pentecostais, mas especialmente neopentecostais e carismáticas, muitas vezes o Espírito Santo é retratado nos discursos, nas falas, nas orações, nos cânticos, como uma mera energia e não como um ser pessoal. E a gente vai tentar entender o que significa falar de Espírito Santo como um ser pessoal. Então nós temos aí 2 ou 3 visões profundamente defeituosas a respeito de quem é Deus e que a gente vê presente em nossas comunidades. Um foco no Pai, outro grupo dando um foco apenas no Filho, ou às vezes o foco apenas no Pai e no Filho, outras comunidades o foco apenas no Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? O que a Sagrada Escritura, especialmente o Novo Testamento, ensina sobre o Espírito Santo? Primeiro ponto aqui que a gente precisa considerar é a divindade do Espírito Santo. Junto com o Pai e o Filho, o Espírito Santo ele tem 4 características que destacam a sua divindade. Nas 2 teologias sistemáticas que eu escrevi, a maior que eu escrevi com um colega e a menor, que tem alguns exemplares aí à venda, você vai ter um estudo um pouco mais detalhado, com textos bíblicos, de cada uma dessas chamadas provas a respeito da divindade das pessoas da deidade. Mas, no caso aqui, é o Espírito Santo. A ele é atribuído nomes divinos na Sagrada Escritura. A própria expressão santo, que se refere ou é acoplada à noção do Espírito, ela é usada no Antigo Testamento para falar de Yahvé, ele é o Santo de Israel. Então, essa expressão é atribuída ao Espírito e é um dos nomes divinos de Yahvé no Antigo Testamento. O Espírito também é chamado de Espírito de Deus.
isto é, ele é o Espírito que procede de Deus, ele vem do próprio Deus. Ele é chamado também de Espírito do Senhor, que pode ser traduzido aqui ou interpretado como Espírito que procede ou vem do próprio Cristo. Então, ao Espírito Santo é atribuído os nomes divinos na Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento. O Espírito Santo também tem os atributos divinos: glória, eternidade, graça, verdade. No livro sobre avivamento eu vou trabalhando cada um desses atributos aí com textos bíblicos, mas quando você começa a olhar o Novo Testamento, esses atributos são mencionados em conexão direta, não com Deus trino, considerado em si mesmo, mas são atributos mencionados imediatamente em conexão com o Espírito Santo. Ele é o Espírito da glória, da eternidade, da graça e da verdade. O Espírito Santo faz as obras divinas. E a gente precisa lembrar aqui da expressão de Agostinho, que foi mencionada ontem de passagem, que as obras externas da Trindade são indivisíveis. Todas as obras que as pessoas trinitárias fazem, elas fazem sempre em cooperação com as outras pessoas da deidade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito estão profundamente envolvidos na criação, na salvação e na redenção. Então, o Espírito Santo, ele opera as obras divinas. E o Espírito Santo é digno de louvor, ele é digno de receber glória. O credo niceno, na verdade o credo constantinopolitano, vai dizer que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Então essas quatro afirmações aí lembram que o Espírito Santo, ele é divino, ele é um com o Pai e com o Filho. E a gente vê isso quando a gente começa a pensar em termos estritamente bíblicos. Então, na tabela seguinte, você tem alguns versos bíblicos que a gente não vai ler aí por uma questão de tempo, e em cada um desses versos bíblicos, o Pai, o Filho e o Espírito são colocados em igualdade. O texto mais famoso aí é a fórmula batismal, Mateus 28:19, menciona aí que os crentes são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que outros textos aí que a gente muitas vezes passa desapercebido também enfatizam essa plena igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, um texto de 1 Coríntios 12, versos 4 a 6, que trata essencialmente de dons espirituais, vai falar do Espírito do Senhor e de Deus. Alguns eruditos têm sugerido que os três nomes ali mencionados, Espírito, Senhor e Deus, seriam referência ao Espírito Santo, mas eu entendo que não. Eu entendo que cada um daqueles nomes ali citados tem referência a cada uma das pessoas da deidade. E o Espírito Santo sendo citado antes do Filho e antes do Pai. A bênção apostólica, que alguns pastores insistem em consertar, colocam o Filho, depois o Pai e depois o Espírito, nessa ordem, as pessoas divinas sendo mencionadas. Então, um texto primeiro mencionando Pai, Filho e Espírito, outro texto mencionando o Espírito, o Filho e o Pai, outro texto mencionando o Filho, o Pai e o Espírito. Filipenses 3:3, outro texto aí conectado com a plena igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito. 1 de Pedro 1:2, que nós vamos examinar no estudo seguinte, falando também do Pai, do Espírito e do Filho, mudando a ordem aí da apresentação das pessoas divinas. E finalmente Judas 20:21, texto bem curioso, que também vai colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, depois o Pai, depois o Filho. Se você notar, a ordem das pessoas divinas é misturada nessas passagens, elas não estão numa sequência lógica, como algumas vezes a gente gostaria de colocar, né? Pai, Filho, Espírito Santo. O que isso significa? O que isso quer dizer para a gente aí? Depois você pode examinar com calma os versículos bíblicos. A ideia aí é que não há, considerando Deus em si mesmo, na eternidade, não há uma hierarquia, não há uma ordem lógica entre as pessoas divinas. Ontem, eu citando Agostinho, falei da interpenetração das pessoas da Trindade, a cada pessoa, por assim dizer, dançando não só ao redor da outra, mas dançando dentro da outra, se a gente pode usar essa expressão. A ideia aqui é que cada pessoa divina é coigual, coeterna, etc, etc, etc. Não há uma
na eternidade não há uma prioridade entre elas, não há um tipo de subordinação entre essas pessoas divinas. Esses vários textos aí enfatizam a igualdade do Espírito com o Pai e com o Filho, e também enfatizam que elas têm plena igualdade na eternidade, ainda que o Pai seja incriado, o Filho seja eternamente gerado, e o Espírito Santo proceda do Pai e do Filho, como a gente vai ver mais adiante. Deixa eu começar a citar aqui Basílio de Cesareia. A editora Paulus publicou um livro com textos dele, e dentro desse livro você tem o Tratado do Espírito Santo, é um tratado bem pequeno, umas 70, 80 páginas, mas é uma das obras mais importantes já escritas na história da igreja sobre a doutrina do Espírito Santo. E eu espero que as citações de Basílio aí reforcem esse ponto. Uma primeira citação dele aí, ele diz o seguinte: mas não atenuaremos a verdade, nem por temor trairemos nossa aliança. O Senhor nos transmitiu como doutrina obrigatória e salvífica que o Espírito Santo está na mesma ordem que o Pai. Cientes da salvação operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, abandonaríamos o modelo de salvação que recebemos? A gente não foi batizado nesse nome, a gente não tem como recuar aqui, a gente não tem como abraçar um outro Deus que não aquele que a gente recebeu no batismo. Por meio do Filho, que é um, ele, o Espírito Santo, que é um, se religa ao Pai, que também é um, e por si completa a trindade bem-aventurada, digna de todo o louvor. Basílio de Cesareia escreve esse tratado para tentar responder uma heresia chamada macedonianismo, que parece muito a crença das nossas igrejas históricas e mais tradicionais. Fala-se muito do Pai, fala-se muito do Filho, mas o Espírito Santo muitas vezes é retratado como energia ou como uma espécie de linha auxiliar do Pai e do Filho. Mas Basílio entende que nós não podemos trair nossa aliança batismal, a gente tem que confessar juntos a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito e a plena igualdade dessas três pessoas divinas. Um alerta que Basílio vai destacar para a gente é a necessidade da gente rejeitar a prática de numerar as pessoas da Trindade. Infelizmente, isso é muito comum entre nós, mesmo teólogos importantes que a gente gosta, elas tendem a numerar a deidade. Então fala-se da primeira pessoa da Trindade, da segunda pessoa da Trindade, da terceira pessoa da Trindade. Ora, onde a Bíblia usa esse tipo de linguagem para falar das pessoas da Trindade? Em lugar nenhum. Basílio, ele sacou isso no seu tratado, que o que guia esse tipo de linguagem, na verdade, é a tendência nossa de criar uma hierarquia dentro da deidade, como se houvesse superioridade, inferioridade, ou um tipo de comando entre as pessoas na eternidade. Então, Basílio vai lembrar que a gente deve rejeitar a noção de numerar as pessoas da Trindade, porque elas não se somam entre si, não há hierarquia entre elas. Não há como dividir essas pessoas, posto que não há nenhuma subordinação entre elas na Trindade. Aí ele continua dizendo, e essa citação é bem legal: se de fato subnumerais o Filho, renovais a mesma doutrina ímpia, a saber, existir desigualdade quanto à essência, haver diminuição de dignidade, ser posterior à origem. Em resumo, verificar-se-á simultaneamente uma restauração de todas as blasfêmias contra o unigênito por uma única palavra, dizer que ele é a segunda pessoa, ele é o número 2. E Basílio continua dizendo: há um só Deus Pai, um só Filho unigênito, um só Espírito Santo. Anunciamos cada uma das hipóstases singularmente, e se fosse conveniente conumerar, não nos deixaremos levar por rude numeração a uma ideia politeísta. O ponto dele aqui é que quem tende a numerar as pessoas da deidade vai acabar resvalando em algum tipo de triteísmo, numa noção aí de 3 deuses ou 3 divindades, não um único Deus que se revela em 3 pessoas distintas e 3 pessoas que compartilham glória, eternidade, imortalidade, etc. e tal. Então esse é o primeiro ponto. A gente está tentando entender aqui um pouquinho, bem brevemente, a questão da divindade do Espírito Santo. Especialmente o Novo Testamento, vai enfatizar muito fortemente que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é um com Deus. Ele é parte dessa deidade que nós adoramos e celebramos e que tem por nome Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e a gente tem que enfatizar isso também com muita força, é que o Espírito Santo é um ser pessoal.
Então, num primeiro movimento, a gente afirma a plena igualdade do Pai, do Filho e do Espírito, mas se de um lado é mais óbvio que o Pai e o Filho são seres pessoais, algumas vezes a gente não toma como certeza que o Espírito Santo também é um ser pessoal. O que a gente pode aprender da Sagrada Escritura sobre esse segundo tópico aqui? Um primeiro ponto importante aí é que o Espírito Santo é chamado de Parácletos. E Andreas Kostenberg e um coautor dele chamado Swain, acho que Mark Swain, num livro sobre a Trindade do Evangelho de João, muito legal, publicado pela editora Vida Nova, um trabalho bem bacana, tentando mostrar que o Evangelho de João é trinitariano, não dá para interpretar o Evangelho de João por outra moldura. Ele vai dar uma sugestão de traduzir Paráclitos de outra forma que não apenas consolador. Ele vai falar de traduzir Paráclitos como presença auxiliadora, o que já comunica a noção de que o Espírito Santo é um ser pessoal, ele é uma presença pessoal ao nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando dia após dia. Também não vou dar a base bíblica aqui de cada um dos atributos que vem na sequência. Você pode ver isso em uma boa teologia sistemática, o próprio livro de Avivamento eu trato um pouquinho disso aí, mas o Novo Testamento já retrata o Espírito Santo como tendo atributos pessoais, atributos que caracterizam um ser pessoal. O Espírito Santo ele tem inteligência, ele tem vontade, sentimentos, ele fala, testifica, ordena, ele revela, ele luta, ele cria, ele intercede, ele vivifica os mortos, ele tem ciúmes. E no livro de Atos ele inclusive mata. É interessante quando Ananias e Safira vão dar parte dos seus rendimentos para a igreja, dizendo que estão dando todos os rendimentos. A pergunta que o apóstolo Pedro faz a eles é: por que mentistes ao Espírito? E aí tem um barulhão, né? Cabum, cai duro lá um, e daqui a pouco cai duro o outro lá, os dois mortos ali. A ideia é que o Espírito Santo fulminou aquelas pessoas. Como é que uma energia impessoal pode ser resistida? Como se pode mentir a uma mera energia? Você somente é um ser pessoal, você só nega a verdade a um ser pessoal, e somente um ser pessoal pode castigar aqueles que mentem, que foi o que aconteceu ali no livro de Atos. Então o Novo Testamento retrata o Espírito Santo como tendo esses atributos que caracterizam uma pessoa. E um outro ponto muito importante também é que, especialmente no Novo Testamento, especialmente em Atos, faz uma distinção entre o Espírito como ser pessoal, como uma das pessoas da deidade, e o seu poder. Ambos não são confundidos. O Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo dá dons como quer, o Espírito Santo ele vem com poder sobre a comunidade quando quer. O poder do Espírito não é confundido com o Espírito, mas é um atributo que o Espírito também tem, esse ser pessoal, que é um com o Pai e com o Filho. Um outro ponto importante aí que a gente vê no Novo Testamento é que o Espírito Santo se relaciona com o Pai e com o Filho. A gente vê isso basicamente no Evangelho de João, especialmente capítulos 14 e 16, onde você vê bem realçado ali esse caráter dessa tripessoalidade que há em Deus, a conversa do Filho com o Pai e a expectativa de que o Filho envie o Espírito Santo do Pai e de si mesmo, né? Então você vê o Espírito se relacionando com o Pai e com o Filho, mas especialmente no livro de Atos, que alguns têm sugerido chamar de Atos do Espírito, não Atos dos Apóstolos, já que o Espírito Santo ganha relevo no livro. Você vê o Espírito Santo se relacionando com outras pessoas, como cristãos, apóstolos, discípulos. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando a igreja de Antioquia quer separar Paulo e sua equipe para pregar aos gentios. O texto vai dizer claramente que é o Espírito Santo que escolhe quem tem que pregar e o Espírito Santo que vai guiar essa primeira equipe missionária pregando aos gentios. Então, esse é um ponto aí, o Espírito Santo se relacionando com as outras pessoas da deidade, mas o Espírito Santo se relacionando com outras pessoas, como os apóstolos e discípulos. A conclusão, então, é que o Espírito Santo é um ser pessoal, da mesma essência que o Pai e o Filho, e essas três pessoas são a única essência, o único Deus vivo e verdadeiro. E aí,
há que se fazer uma distinção entre a trindade imanente e a trindade econômica. Eu mencionei de passagem isso ontem. Em linguagem técnica, aí, a trindade imanente é Deus considerado em si mesmo, na sua glória eterna, na sua divindade, e a trindade econômica são as pessoas da divindade agindo na história redentiva, na nossa história. E aí entra o terceiro ponto, a relação do Espírito Santo com Jesus Cristo. Esse é um tema muito pouco pesquisado, infelizmente. Eu quero só dar duas palavras rápidas aqui sobre a relação do Espírito com Jesus para seguir adiante. Em Atos 10, 36 e 43, Pedro vai enfatizar muito fortemente o fato de que Jesus foi batizado com o poder do Espírito, ele recebeu o poder do Espírito. E o que fica evidente ali é que o Espírito de Deus habitou em Jesus e atuou com poder em Jesus em toda a sua vida. O Novo Testamento vai destacar, e nós afirmamos isso no credo, que o Espírito Santo gera de Virgem Maria Emanuel, isto é, Deus conosco, Jesus Cristo, em todo o seu ministério terreno. Pedro vai destacar em Atos 10 que Jesus fez curas, sinais e prodígios por meio do poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo assistiu Jesus em todo o seu ministério terreno. O Espírito Santo assistiu Jesus em sua morte na cruz. O Espírito Santo, segundo Paulo em Romanos capítulo 1, retira Jesus entre os mortos ou ressuscita Jesus dentre os mortos. Então toda a vida de Jesus Cristo foi vivida debaixo do poder do Espírito Santo. Isso ressalta ainda mais a plena igualdade entre as pessoas. Se Jesus, a partir da sua glorificação, isto é, da sua morte sangrenta no Calvário, agora é habilitado a enviar o Espírito Santo junto com o Pai, por outro lado, em todo o seu ministério terreno, Jesus depende do poder do Espírito Santo. Ele precisa do poder do Espírito Santo para desempenhar seu ministério terreno. E logo que ele assunto aos céus, ele é exaltado à direita do Pai, a primeira coisa que ele faz é enviar o Espírito Santo com poder. Eu não tenho tempo aí para tratar dessas questões. Algumas vezes a gente tenta harmonizar o texto bíblico mais rápido do que deveria, mas é interessante que em João, no final daquele evangelho, nós temos um chamado primeiro Pentecoste, onde Jesus, após a sua morte e ressurreição, e antes da ascensão, ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, e o texto ali não é meramente figurativo, porque imediatamente Jesus já diz que ele concede o poder das chaves para aqueles discípulos e apóstolos, mas o ato inaugural, por assim dizer, o ato que talvez inaugure uma mudança no trato de Deus com o seu povo, é a vinda do Espírito com poder no Pentecoste, quando aqueles reunidos no cenáculo recebem o Espírito como vindo com línguas de fogo sobre eles, e aquela ação os transforma radicalmente, de pessoas intimidadas, eu não diria acovardadas, mas talvez medo ali da perseguição do sinédrio e talvez alguma implicação de violência por parte das autoridades romanas, eles simplesmente agora ganham ousadia para pregar o evangelho de Cristo, para pregar que Cristo nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou. Isso é cumprimento do Antigo Testamento. Mas outra passagem curiosa, você pula de Atos 2 para Atos 4, você vai notar que o mesmo grupo está reunido, e a linguagem de Atos 4, o final de Atos 4 é muito parecido com a linguagem de Atos 2, o mesmo Espírito Santo agora vem com poder de novo sobre o mesmo grupo. Então, assim, usando a linguagem meio bobinha, o mesmo grupo é batizado no Espírito 3 vezes. Meio bobinha por quê? Porque essas 3 histórias, elas desafiam essas noções muito certinhas nossas, muito convencionais, de que a gente deve esperar algum tipo de ação de poder do Espírito, mas se contentar também só com ela. Aparentemente, o mesmo grupo está recebendo o Espírito Santo 3 vezes, com poder, e cada vez você tenta anotar depois as passagens bíblicas, final do Evangelho de João, Atos 2, Atos 4, cada vez o Espírito Santo vindo com mais poder sobre o mesmo grupo. Okay? Esse é um ponto importante aí, que ressalta o caráter da promessa de Cristo, de quando ele fosse assunto aos céus, ele derramaria o Espírito Santo. E agora a igreja não só experimenta um fenômeno inaugural antes da ascensão de Cristo,
Mas uma vez Cristo ascendendo, essa igreja agora tem à disposição um tipo de poder que a capacita, que a auxilia a testemunhar de Jesus Cristo, mesmo em meio à severa perseguição. E lembra que entre Atos 2 e Atos 4, você tem a igreja sendo perseguida ali, Pedro e João sofrendo constrangimento por causa da perseguição, por causa da pregação do Evangelho. Então, esse é um tópico importante, ressalta aí essa ação de Deus na história, isto é, o Espírito Santo agindo com poder no ministério de Jesus Cristo, e uma vez Jesus sendo assunto aos céus, ele derramando o Espírito com grande poder, e na verdade disponibilizando o Espírito para aqueles que querem buscar mais do Espírito, receber mais do poder do Espírito Santo. Um quarto ponto importante aqui, agora também ligado à trindade econômica, mas a gente acaba voltando à trindade imanente, né, Deus em si mesmo, é que o Espírito Santo, uma vez Jesus ascendendo aos céus, estando à destra do Pai, o Espírito Santo procede agora do Pai e do Filho. Nesse sentido, o Novo Testamento fala do Espírito de Cristo. Romanos 8 vai dizer com muita ênfase: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e a referência ali é o Espírito Santo, o Espírito que é enviado ou dado pelo próprio Cristo. Mas do outro lado, o Novo Testamento também fala do Espírito de Deus, o Espírito que procede de Deus, que é enviado pelo próprio Deus. E esse Espírito é que ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos. A NVI grafa de forma mais precisa, Romanos capítulo 1, verso 4, a ARA coloca Espírito em caixa baixa, mas a ideia ali é que é mediante o Espírito de santidade, o Espírito Santo, que Jesus é declarado Filho de Deus com poder. Esse aí seria aquele nome que é dado sobre todo nome, nome exaltado. Então, Cristo foi humilhado, morte de cruz, ele morre tendo assumido a forma de um escravo, e agora ele é exaltado pelo Espírito Santo, ele é levantado entre os mortos pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que pairava sobre o abismo, e é o Espírito Criador que vem de Deus em Gênesis, é aquele que levanta Cristo entre os mortos, e ao levantar Cristo entre os mortos, o Espírito Santo dá ao próprio Cristo um novo nome. E aí seria legal a gente botar os hífens, né? Filho, tracinho, de, tracinho, Deus, tracinho, com, tracinho, poder. Esse é o nome de Jesus que é dado pelo Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus poderoso, é o Filho de Deus com poder. Uma questão importante quanto a essa relação do Espírito com o Pai e o Filho, e eu mencionei de passagem ontem, e aí você pode buscar a base bíblica disso mais adiante, é que se de um lado o Filho é eternamente gerado, que é uma expressão paradoxal e misteriosa para afirmar que o Filho sempre foi o Filho, nunca houve um tempo que o Pai não tivesse o Filho, o Pai não se torna o Pai na encarnação, o Filho sempre foi o Filho, e sempre foi o Filho do Pai, e o Pai sempre teve um Filho consigo na eternidade. Então, essa é a ideia de geração eterna. Do outro lado, o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Há um debate aí sobre se deve-se falar que essa processão é eterna ou ocorreu na eternidade. Eu não vou entrar nesse ponto aí, mas o fato é que se o Filho foi eternamente gerado, o Espírito procede juntamente do Pai e do Filho. O Pai e o Filho é que concedem o Espírito Santo para a igreja. Você pode pensar, talvez, o Pai enviando o Espírito por meio do Filho. Eu prefiro a ideia de que o Pai e o Filho, em conjunto, eles enviam, para assim dizer, eles expiram o Espírito Santo sobre a igreja, aspergem, para assim dizer, a igreja com o Santo Espírito. Em virtude do Espírito proceder do Pai e do Filho, ele é descrito no Novo Testamento como um ser pessoal que vai manter a relação mais íntima, estreita possível com o Pai e com o Filho. Como eu mencionei ontem, citando Agostinho, o Espírito seria esse dom, o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Aí eu cito Agostinho aqui de novo. O Pai é apenas o Pai do Filho e o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor.
Então, a ideia aí desse vínculo de intimidade do Espírito com o Pai e o Filho, o Espírito sendo o dom de amor que une Pai e Filho, mas o dom de amor também que inclui outros nessa comunhão divina. Um ponto importante aqui, quando a gente pensa nessa relação aí do Pai e do Filho e do Espírito, o Espírito procedendo do Pai e do Filho, é que o Espírito Santo é enviado para prosseguir, aplicar e consumar a obra de Cristo na terra. Por exemplo, Jesus vai dizer que o Espírito virá quando ele for glorificado, quando ele for crucificado na cruz, morte sangrenta no Calvário. O Espírito será dado para que nós lembremos de tudo que Jesus ensinou aqui na terra. Então, o Espírito Santo é dado, de certa forma, para complementar a obra de Cristo, para reenfatizar a obra de Cristo e para consumar a obra de Cristo na terra. Eu vou falar mais para frente aí do Espírito Santo não só dando a nós o anseio pela vinda de Cristo, mas o Espírito Santo também preparando o terreno para que Cristo venha no último dia. Então o Espírito Santo é dado aí para prosseguir, aplicar, consumar a obra de Cristo na terra. Assim como a encarnação, a vinda de Jesus, estava firmada na unidade do Pai com o Filho vem para fazer a sua vontade é fazer a obra do Pai. A obra do Espírito baseia-se na unidade com o Pai e com o Filho. Nesse sentido, então, como eu mencionei ontem, baseado em João 17, cada pessoa da Trindade busca a glória da outra. O Espírito Santo vem para que o Filho seja glorificado, o Filho vai glorificar o Pai na sua crucificação, e o prazer do Pai é dar glória ao Filho ressuscitando e dar glória ao Espírito enviando para habitar na igreja, para nos constituir como um novo povo, uma nova comunidade. Então, esses são alguns aspectos aí da relação da procedência do Espírito junto ao Pai e junto ao Filho. E um último tópico, deixa eu só ler mais um parágrafo aqui que vem de Basílio de Cesareia, antes de avançar para o último tópico. Basílio de Cesareia diz assim: atesto a todo aquele que confessa o Cristo, mas renega a Deus, que Cristo em nada o ajudará. Dou testemunho ao que invoca a Deus, mas rejeita o Filho, que sua fé é vã, e ao que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai e no Filho é vã, e ao que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai e no Filho cairá no vazio. Nem mesmo poderá possuir a fé se não tiver o Espírito. E ele continua: com efeito, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Acha-se também excluído da verdadeira adoração aquele que renega o Espírito. De fato, é impossível adorar o Filho a não ser no Espírito Santo, nem é possível invocar o Pai a não ser no Espírito da adoção filial. Então, Basílio aí tentando enfatizar com muita força essa centralidade do Espírito na espiritualidade cristã, inclusive o Espírito sendo vital na nossa profissão de fé em Jesus Cristo e na nossa adoração. Então, isso aí destacando essa relação do Pai e do Filho enviando o Espírito Santo e a importância dele para nós. E aí a gente entra no quinto tópico: o Espírito Santo e sua obra. Num aspecto muito sério, tanto a criação como a salvação também são obra do Espírito, tanto quanto são obra igualmente do Filho e do Pai. Nós já lemos em Gênesis sobre o Espírito de Deus parando sobre o abismo, o Espírito de Deus sendo o Espírito que forma e preenche essa forma já nas páginas de abertura do Antigo Testamento, mas também por todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Espírito Santo aparece não apenas como Espírito da criação, o Espírito da vida, mas aquele que doa a vida e especialmente aquele que qualifica homens e mulheres para suas tarefas. É bem legal, por exemplo, notar no Antigo Testamento a ligação entre o Espírito e dons artísticos. Se pessoas conseguem construir um tabernáculo bonito, isso se dá porque o Espírito concedeu dons para elas. Se mais adiante pessoas conseguem construir um templo, e mesmo pessoas que são estranhas à aliança, estranhas ao pacto, aos oráculos de Deus, à circuncisão, essas pessoas conseguem construir um templo porque Deus deu dons para elas. No Novo Testamento a ideia permanece, é o que a gente chama aí na teologia de graça comum.
isto é, o Espírito Santo ele vai preservar verdade, beleza, integridade, originalidade, mesmo entre incrédulos. Então, o Espírito Santo, num aspecto muito sério, ele não apenas agiu na criação original, mas o Espírito Santo ele preserva beleza e bondade entre homens e mulheres, mesmo homens e mulheres que sejam estranhos e avessos à aliança da graça que Deus estabeleceu com eles. Então, um aspecto que a gente precisa destacar é a ligação do Espírito Santo com a criação. E não só com a criação, mas com a preservação de verdade, beleza, integridade, originalidade na boa criação divina, mesmo feito por incrédulos, o que nos dá uma imensa liberdade aí para usufruir o melhor dos mundos. O melhor do mundo, da criação. Agostinho de Hipona, no seu livro A Doutrina Cristã, ele vai usar como um dos textos prova dessa doutrina a saída do povo hebreu do Egito, se libertando da escravidão, e quando o povo hebreu sai do Egito, ele saqueia o melhor que havia no Egito. Então a ideia é similar aqui, isto é, se o Espírito Santo ele age na criação e preserva verdade, beleza, etc. na criação, isso pertence então a partir de agora a nós cristãos. A gente pode usufruir desses elementos aí na música, na teatro, cultura, cinema, literatura, etc. e tal, com intensa liberdade, porque isso procede do Espírito Criador, do Espírito da vida. Então esse é um aspecto aí que a gente precisa enfatizar. Outro aspecto é que o Espírito Santo não só inspira a Escritura, mas ele também chama pecadores, aplica os benefícios da salvação aos que creem, justificando, regenerando, santificando e edificando a igreja pelos meios da graça. Esse é um tema que a gente trata muito pouco hoje. Nós colocamos uma cunha entre quem é o Espírito Santo e nossa vida cristã. Nós só pensamos no Espírito Santo na nossa vida cristã em momentos extraordinários. Uma cura, um momento aí que a gente precisa de segurança da parte de Deus. O Espírito Santo vem com poder, nos dando ali algum tipo de segurança ou conforto. A gente não consegue entender que toda a vida cristã é vida no Espírito. Nosso menor movimento em direção à cruz, um ínfimo movimento em direção à cruz, vem do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos atrai ao Calvário, ele que tira as camas de pecado dos nossos olhos, ele que internece o nosso coração, ilumina nossa mente, para a gente ver a beleza do que Deus fez em Cristo naquele sacrifício sangrento. É o Espírito Santo que suscita fé na gente. É o Espírito Santo que nos leva a nos arrepender dos nossos pecados. E é o Espírito Santo que aplica em nossa vida todas as graças que Cristo conquistou no Calvário. A sua perfeita obediência, a sua vida justa e reta, ela é aplicada a nós, em nosso lugar, ao nosso favor, por meio do Espírito Santo. E mais do que isso, e aqui o tema é longo e também realmente não tem muito espaço aqui para tratar, na verdade é o 4º capítulo do meu livro de Avivamento, nós desconectamos o Espírito Santo da vida da igreja. Mas se nós somos comunidade cristã, quem nos une é o Espírito Santo. Quem nos leva a ser um e quem nos dá uma diversidade de dons e talentos na comunidade é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem a nós como? Primeiro, por meio da pregação, isto é, por meio da explicação do texto sagrado. Essa é a forma do Espírito Santo vir a nós com poder. E o Espírito Santo vem a nós com poder também por meio do batismo. O batismo é um evento onde o Espírito Santo opera, onde o Espírito sela e confirma aquilo que nós somos em Cristo. E o Espírito Santo nos alimenta também por meio da ceia, por meio da Santa Ceia. Em outras palavras, o Espírito Santo opera nesses chamados meios da graça, nos tornando comunidade. Ninguém prega para si mesmo. Mesmo a gente tentando aí o YouTube, aquilo não é sua pregação. Se a gente não gostou, a gente tem como parar em qualquer momento e passar para outro pregador que amacie nosso ego, nos estimule aí. Na vida comunitária, não tem como levantar, só se a gente for muito rude, né? Ou o pregador for muito ruim também. Aí a gente vai, levanta e vai embora. Mas na vida comunitária, a gente é obrigado a permanecer. A pregação, então, é esse meio pelo qual o Espírito Santo vem a todos nós que somos o templo do Espírito Santo, o edifício do Deus vivo. O batismo é a mesma coisa. O Espírito Santo não vem com poder apenas sobre
aquele que está sendo batizado. O Espírito Santo vem sobre nós, reforçando a nossa fé quando a gente vê alguém sendo batizado no nome trino. E na ceia, nós somos alimentados com o Espírito Santo, de uma forma que a gente não entende, mas a gente experimenta. A gente é, por assim dizer, erguido aos céus e por meio do Espírito, Cristo é dado a nós. E se você notar, quem é colocado diante de nós a pregação? Uma pregação verdadeira coloca diante de nós o Cristo crucificado e ressurreto. O batismo coloca diante de nós a morte e a ressurreição de Cristo. Na ceia nós somos alimentados com a carne e o sangue do crucificado. Em todos esses eventos comunitários, quem é colocado diante de nós é o próprio Jesus Cristo. Então o Espírito Santo vem também para a igreja, melhor dizendo, nesses eventos comunitários. Então não há avivamento solitário no Novo Testamento. Não há pessoas recebendo o Espírito Santo no meio do deserto ou isoladas da comunidade. Nós precisamos da vida comunitária, porque, para usar uma palavra mais complicadinha, esse é o locus, esse é o lugar onde o Espírito Santo de fato trabalha. Ele vem com poder sobre homens e mulheres reunidos para receber pregação, para participar desses atos que são o batismo e a ceia. Martinho Lutero, no seu breve catecismo, ele resume bem melhor do que eu esse ponto aí. Ele diz o seguinte: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira. Assim como chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira. O Espírito Santo, está falando do Espírito, né? Perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e em Cristo me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isso é certissimamente verdade. É bem legal que Lutero, esse reformador, a gente vai celebrar os 500 anos aí da ação dele lá, tendo escrito as 95 teses, em 1517, ano que vem, né, a cristandade toda para ano que vem para celebrar os 500 anos daquele ato de Lutero, mas ele entendeu direitinho que toda vida cristã é vida no Espírito. Toda vida cristã deveria ser um suspirar, uma invocação ao Espírito Santo, para que Ele aumente nossa fé, para que Ele nos quebrante dia a dia, para que Ele nos dê a certeza de que Cristo está de fato ao nosso lado, intercede por nós, o Pai é por nós, o Pai está a nosso favor, nos dando segurança, nos nutrindo por meio desses atos eclesiásticos, né, que é a pregação, batismo e Santa Ceia. Algumas conclusões aí para a gente encerrar essa segunda palestra. Primeira conclusão, quando a gente pensa na Trindade, especialmente no Espírito Santo, a gente tem que lembrar que a nossa vida tem que ser centrada em Deus. O foco da nossa existência não somos nós somos criaturas. Nós somos seres passageiros, mortais, finitos. O foco da nossa existência é o único Deus, Pai, Filho e Espírito. Ele sim, imortal, eterno, autoexistente, imutável, etc. e tal. Então, nesse sentido, a gente tem que praticar o autoexame constantemente. Paulo vai falar disso aí em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 13, ele fala da necessidade de nós constantemente examinarmos nosso coração. E o que a gente precisa é nos autoexaminar para distinguir o que procede do Espírito Santo e o que procede do nosso próprio espírito, tentando separar aquilo que vem de Deus, aquilo que está sendo produzido em nós por obra do Espírito, e aquilo que vem de nós mesmos, muitas vezes aí motivações erradas, anseios errados, sonhos pecaminosos, etc. e tal. E um outro ponto importante aqui dessa questão do autoexame é que, para saber distinguir o que vem do Espírito Santo e o que procede do nosso próprio espírito, a gente tem que interpretar nossa vida, nossa história pessoal, à luz da Escritura Sagrada e da vida de Jesus Cristo. Então, o exame é praticado com a Escritura aberta diante de nós, e invocando o Espírito para que ele dê esse discernimento, para a gente tentar separar o que é cascalho do que é pepita de ouro que está presente no nosso meio. Um ponto muito importante aqui, gente, é o seguinte: o cristão, ele é autoconsciente. Só o não crente, ou só os tolos que se iludem ou se enganam. Por que a gente faz o que faz? Quais são as nossas motivações mais profundas para a gente fazer o que a gente faz? Porque a Ender, Igor ou Guilherme pedem para onde vocês orar e vocês esticam a oração um pouquinho mais.
Por que alguns de vocês impostam a voz? Por que algumas vezes eu quero seguir o sermão um pouco mais quando eu já deveria ter terminado ele? Por que alguém cantando tenta destacar a sua voz, mesmo sendo backing vocal, tenta destacar a sua voz um pouquinho mais? O que leva a gente a fazer essas pequenas ações que a gente muitas vezes... não vou pensar nisso, é inofensivo. Não é inofensivo, há alguma razão por trás. Então, a gente tem que centrar nossa vida em Deus, praticar o autoexame, e esse autoexame tem que ser baseado na Sagrada Escritura, para a gente tentar distinguir aquilo que procede de Deus, aquilo que Deus de fato está fazendo no nosso coração, daquilo que procede de nossos baixos instintos, nossa raiz ainda ligada em Adão. Um outro ponto aí, pensando tanto ontem, mas especialmente hoje, é que o Espírito Santo vai nos lembrar que a nossa vida é uma vida no mundo e para o mundo. E aqui eu estou pensando em mundo como a criação, essa criação que foi criada boa, maculada pelo pecado, mas onde o Espírito Santo continua agindo, preservando elementos de beleza, bondade, verdade, integridade. Nesse sentido, gente, nós precisamos interagir com a criação com alegria, com responsabilidade, com sensibilidade para com os necessitados, tendo sempre a Escritura, que é a espada do Espírito, como guia. E essa Escritura nos ajudando em nossas práticas profissionais, decisões políticas, relações familiares e sociais, e rogando sempre para as pessoas se reconciliarem com Deus por meio de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo nos leva a ter uma vida no mundo, presente nessa criação, esse lugar que é o nosso campo de batalha, por assim dizer, e também uma abertura para o outro, cristãos e não cristãos. É sempre numa postura de serviço para aqueles que estão ao nosso redor. E a gente lembra aqui que quando a gente serve o próximo, a mão direita não deve saber o que faz a mão esquerda. A gente não exibe isso, a gente não contabiliza isso. A gente faz isso com descrição, porque é o Espírito Santo que está nos guiando a servir aquelas pessoas no mundo que estão ao nosso redor. Um outro ponto aí é que a gente deve buscar o Espírito Santo na nossa vida diária. E aqui a gente lembra que se de um lado a gente deve buscar o Espírito Santo e ter uma abertura à ação do Espírito Santo para ele agir com poder de forma miraculosa, a gente também tem que lembrar que o Espírito Santo age em pequenas coisas. A gente não pratica a ideia de ou, né? Ou o Espírito Santo age por meio do médico, ou age de forma imediata, curando a gente, restabelecendo a gente. Não, o Espírito Santo ele opera na criação, e ele opera nos dois níveis. Ele pode curar alguns de nós de forma imediata, por meio das nossas orações, mas Deus pode usar também médicos, que Ele mesmo chama e dá inteligência, dá sabedoria e sagacidade para eles ministrarem cura para a gente por meio de remédios, instrumentos que o Espírito Santo mesmo ajudou aquelas pessoas a criar e desenvolver. Então a gente deve ter um entendimento de que o Espírito Santo está presente no nosso dia a dia, seja em eventos extraordinários, seja naquilo que é comum e habitual, inclusive na nossa libertação, na nossa renovação à imagem de Jesus, na nossa reconciliação por meio de Jesus Cristo. E um ponto aqui é que o Espírito Santo vai operar através de quem quer que seja, voltando à ilustração aqui, mesmo por meio de um médico incrédulo. Ele pode usar um médico incrédulo para ministrar cura para a gente, porque ele é que concedeu dom para aquela pessoa, ele que deu inteligência para aquela pessoa estudar. No final, todos nós estamos, em alguma medida, nos movendo nesse espírito da vida, ainda que nem todos recebam as aplicações da salvação conquistada por Cristo no Calvário. Um outro ponto é que o Espírito Santo vai nos levar a ter uma vida de resistência e esperança. Eu vou ler o parágrafo aqui, porque é quase uma colagem de Romanos capítulo 8. Sabemos que nos sofrimentos do tempo presente, o Espírito Santo nem sempre nos livra desses sofrimentos, mas ele nos ajuda na fraqueza, dando-nos conforto, coragem e força, levando-nos a ansiar pela vinda de Cristo em poder, quando a própria criação será redimida, quando a redenção do nosso corpo. É bem legal essa passagem de Romanos 8, porque o apóstolo vai mostrar que o Espírito Santo não só coloca em nosso coração esse anseio pela vinda de Cristo, quando todo o mal vai ser derrotado, pecado, demoníaco, o mundo como ideologia que se levanta contra Deus, tudo isso vai ser varrido, vaporizado literalmente, mas o Espírito Santo prepara o caminho para a vinda de Cristo.
O Espírito Santo é que vai agir de forma que os sinais começam a se manifestar e ele, por assim dizer, abre as portas para que Cristo venha no último dia em glória. Então isso deve gerar em nós resistência, resiliência, coragem, esperança, pecado, ação demoníaca, doença, o mundo como ideologia, não como criação mais, mas como ideologia, como um sistema anticristo, anticristão. A gente luta com isso, mas ainda que a gente saiba que sejam inimigos cruéis, duros, a gente sabe que eles serão derrotados. Então isso deve gerar em nós coragem, força, resistência. Uma ilustração que eu gosto muito vem de uma batalha famosa da Guerra Civil Americana, a Batalha de Gettysburg. Naquela altura, o Exército Sul era muito melhor do que o Exército Norte. Os melhores generais eram do Sul, Robert Lee, entre outros, muito mais capazes do que os generais do Norte, e eles se prepararam para um duplo movimento, para tentar tomar a capital dos Estados Unidos, Washington, e aquilo ali praticamente encerraria a Guerra Civil e daria a vitória ao Sul. Só que o Norte ganhou. O Norte ganhou como? Se defendendo. Abriram trincheiras, levantaram muros de pedra ali, e os exércitos do Sul se jogaram contra aquelas trincheiras e muros de pedra, atacaram uma, duas vezes, foram se desgastando. Literalmente, aqueles soldados do Norte, que não tinham generais brilhantes, grandes estrategistas como os sulistas, eles plantaram os pés no chão, não recuaram um único centímetro e venceram a guerra, venceram a batalha. A guerra continuou mais 2 anos, mas aquela batalha foi decisiva para o fim da Guerra de Secessão. Quando o Sul saiu do campo de batalha, quando Lee tirou os seus exércitos do campo de batalha, ele sabia que todo o restante do conflito agora já estava decidido por causa de uma batalha que o Exército do Norte, com comandantes inferiores, tinha vencido, se defendendo, plantando os 2 pés firmes no chão, não recuando um único centímetro. Então o Espírito Santo opera essa vida de resistência, coragem e esperança em nós. E por último, o Espírito Santo é enviado à comunidade. E o Espírito Santo vai nos ajudar a viver com outros irmãos e irmãs, pessoas diferentes, pessoas pecadoras como nós. O Espírito Santo vai nos dar dons para a gente viver junto, para a gente cuidar uns dos outros. Lembra que os dons do Novo Testamento nunca são dados para edificação própria. Aquele dom, chamado dom de línguas, em 1 Coríntios 14, se não há tradutor, então que a pessoa ore em silêncio em sua casa, porque o alvo do dom é que toda a comunidade seja edificada, mas a gente também é levado a reconhecer a presença do Espírito Santo no culto e nesses chamados meios da graça, que são a pregação, o batismo e a ceia. E se vocês notarem, gente, não há nada espetacular nisso. Pregação, muitas vezes o pregador está cansado, está desanimado, não estudou bem sua mensagem, mas aí Deus toma aquele pregador e, com as imitações dele, comunica a mensagem à comunidade, a comunidade aprende mais um pouco da palavra de Deus, a palavra de Deus é bem explicada ali. Batismo, água, um banho de água, não importa se para aspersão e imersão, cálice, pão, isso é muito comum. Aliás, voltando à pregação, nós vemos na era da imagem, uma pessoa falando, até mesmo no pregação sem data show, sem imagem, é quase patético hoje. Mas Deus toma a palavra e dá poder a essa palavra, explicação do texto bíblico, comunica vida, esperança, conforto, direção para as pessoas. Em outras palavras, muitas vezes o Espírito Santo vai operar naquilo que é comum, rotineiro e simples. E um ato de fé é reconhecer que o Espírito Santo está operando nisso. Um homem, uma mulher sendo batizado, uma vida inteira de rebelião, um evento tão simples, o Espírito Santo operando ali, operando naquele que é batizado e aumentando a fé da comunidade, levando a comunidade a aplaudir, dar glória a Deus, porque aquela pessoa está sendo incluída no corpo de Cristo. Algumas vezes, no culto da ceia, o pregador nem prega, ele faz uma devocional ali curta, oferece o pão, o cálice, talvez um momento de silêncio ali para as pessoas, e de repente tem gente sendo confortada, outros quebrantados, chorando baixinho naquela comunidade. Quer dizer, um ato de fé para nós é reconhecer que o Espírito Santo opera nesses eventos simples da vida comunitária, esses eventos que são rotineiros, comuns, mas também
tendo abertura para que o Espírito Santo possa fazer com poder no avivamento, etc. Irineu de Lyon, um pai da igreja que eu gosto muito, ele diz o seguinte: onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja, toda a graça. E o Espírito é verdade. Por isso, os que se afastam dele e não se alimentam para a vida aos seios da mãe, que é a igreja, não recebem nada da fonte puríssima que procede do corpo de Cristo. Em outras palavras, a gente precisa valorizar a vida comunitária. Se a gente quer ter uma abertura para o Espírito Santo, a gente quer aprender mais do Espírito Santo, a gente quer provar mais do poder do Espírito, não tem como experimentar o Espírito desconectado da vida comunitária. É uma anomalia o crente solitário. Isso não existe no Novo Testamento. Pelo menos no Rio de Janeiro, na época que eu morei lá, tinha a igreja Cristo em Casa. Você ligava lá o rádio, você podia mandar oferta para a rádio, você ligava para a rádio para pedir seu cântico, seu hino predileto. Tinha os pregadores lá, as mensagens eram gravadas e passavam pela rádio. Isso não existe no Novo Testamento. O Espírito Santo vem com poder, por meio da pregação, batismo e ceia, a toda a comunidade reunida. Esse é um ponto importante aí. Então, onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E onde o Espírito de Deus está, aí você tem a igreja e toda a graça. E por fim, para fechar ontem e hoje, nós precisamos ter uma vida de confissão de fé. Eu só vou ler aqui pedaços do credo de Atanásio, que na verdade não foi escrito por esse santo negro aí, chamado Anão Negro, né, pelos seus inimigos aí no século IV, mas esse credo reflete muito mais a teologia de Agostinho. A linguagem é escandalosa. É o seguinte, diz o texto: a fé católica, isto é, a fé da igreja, a igreja de ricos, pobres, letrados e letrados, etc., consiste em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito, igual à glória, coeterna à majestade. E nessa Trindade, nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor. E aqui a gente tem uma crítica implícita, por exemplo, a Wayne Grudem, Bruce Ware, que tem ensinado que há algum tipo de subordinação na eternidade entre o Pai e o Filho. Porém, todas as três pessoas são coeternas iguais entre si. Agora, presta atenção, isso aqui muita gente fica escandalizada. De modo que, em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da Trindade. Dá até para ouvir os gritinhos dos hereges, né? Pulando os pezinhos lá, não pode, não sei o quê. Mas lembra, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o prólogo do decálogo? Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Se nós pensamos em Deus de forma menor do que nós aprendemos dele na Bíblia, nós estamos quebrando o mandamento. E se nós estamos quebrando o mandamento, como a gente pode ter esperança de salvação? Do outro lado, vou pedir sua ajuda aí. Pula para o último slide, por favor. Vou pular 3 slides aí. Uma citação legal de Gregório Nazianzo, mas você pode ver depois com calma. Por outro lado, gente, mais uma vez, volto ao que eu falei ontem. A gente pode não ter uma doutrina trinitariana tão sofisticada quanto Agostinho. Eu não tenho o intelecto de Agostinho. Eu tenho que literalmente sentar nos ombros dele para tentar entender um pouco mais quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, do outro lado, a pedra de toque para nós é conseguir cantar esse hino aí. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode não saber aí falar dos vocábulos teológicos, trindade imanente, trindade econômica, pericoreses, etc. Isso não é problema. Mas o que você precisa para não quebrar o mandamento e permanecer nessa salvação é cantar, é orar, é louvar o Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus vivo e verdadeiro. Isso aqui é imprescindível, não tem como abrir mão disso aqui. Os novos cristãos modernos ficam horrorizados com isso.
Mas nós não somos salvos por Alá. Nós não somos salvos pelas divindades dos cultos afro. Nós não somos salvos pelo Jesus como é apresentado pelos teólogos da prosperidade da televisão. Nós somos salvos por crermos que há um único Deus e Ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, em plena igualdade, eternidade, glória, etc. E não tem como mudar uma vírgula nisso. Como diz o Erickson, e uma das frases dele que eu mais curto, tente entendê-la, você perde sua mente. Tente negá-la, você perde sua alma. Ok? A gente dá uma paradinha, daqui a pouco a gente volta para a terceira palestra, então.